Hoje é sábado, dia 17, 18, a gente nem sabe mais que dia que é hoje. De setembro. De setembro, nós estamos em Altamira, na beira do que um dia foi o rio Xingu e hoje é o lago da usina hidrelétrica de Belo Monte, reservatório de Belo Monte. Vocês não estão vendo, mas a gente está olhando aqui para frente para um monte de árvores mortas pelo alagamento da usina. Acho que não vai dar para ver aqui mais muita coisa. Bom, eu e o Tasso acabamos de chegar de uma viagem pela BR-163. A gente desceu de Santarém até Itaituba, no Pará, na beira do rio Tapajós. Depois a gente pegou a BR-163 e desceu até Castelo dos Sonhos, que é, na verdade, um distrito de Altamira, que é um dos maiores municípios, acho que é o maior município do Brasil, para ver um pouco como é que aconteceu, né, como é que se consolidou a dinâmica de ocupação dessa região, que é uma região muito simbólica do processo de ocupação da Amazônia, né? E aí a gente voltou por Itaituba, subimos de Novo Progresso, Moraes de Almeida, Trairão, Itaituba e viemos pela Transamazônica até Altamira. E agora já é seguro, a gente não podia mandar esses vídeos antes, agora já é seguro a gente dizer onde a gente estava e o que a gente estava fazendo. E Tasso, eu queria que você falasse um pouco do que a gente viu até aqui, nesse trajeto. Bom, eu tive nessa região em diferentes trechos em 95, 96, depois descendo de novo ali para BR-163 em 2006, 2005, 2006, 2007, 2004 também. E agora, voltando agora, né? Eu acho que a principal coisa é que tem um processo de transformação muito rápido acontecendo nesse período. Talvez o maior símbolo disso seja o fato de que a gente conseguiu sair de Santarém, lá na beira do rio Amazonas, Tapajós do rio Amazonas, e a gente desceu quase até a fronteira do Mato Grosso, que é onde fica Castelo dos Sonhos. E nesse trecho inteiro, em que a gente levou 2 dias para percorrer, para chegar, a gente só viu floresta dos 2 lados da estrada uma única vez. Que foi quando a gente cruzou o Parque Nacional do Jamanchim. Um pequeno trecho desse parque, não é nem todo trecho, mas um pequeno trecho desse parque onde você enxerga a floresta dos 2 lados da estrada. No restante a gente anda o trecho inteiro e dificilmente encontra a floresta próximo da estrada. Quando encontra talvez de um lado só, quando a gente passou na Flana do Tapajós, né, esse trecho da Flana do Tapajós, mas é isso. Então é uma cara muito parecida, a gente até vinha brincando que era parece assim que Mato-grossificação virou assim, parece o norte do Mato Grosso, na verdade, essa região ali no sul do sudeste do Pará. E coisa que a gente não vinha antes, né? A gente não via soja, pastagem a gente via antigamente, mas agora a gente está vendo pastagem, mas estamos vendo, quanto mais você vai se aproximando ali da fronteira com o Mato, né, do sudoeste do Pará, ou próximo de Itaituba, a gente vê muita coisa de soja sendo plantio, né? Milho, soja, áreas preparadas para plantio e áreas que já foram inclusive colhidas nessa região. Então é uma transformação muito rápida mesmo da região, né? E muito desmatamento recente, né? Ali sempre foi um ponto quente de desmatamento, desde a época do anúncio do asfaltamento da rodovia em 2002. Houve um período em que a BR-163 virou um dos símbolos da redução do desmatamento, por conta de uma série de medidas que o governo tomou, né, dentro do plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, e ela agora volta a ser um ponto quente de desmatamento de novo, e não só desmatamento. A gente viu muitos sinais de garimpo, tanto refletidos no movimento das cidades da região, né, no enriquecimento, a cor dos igarapés e dos rios, vários igarapés completamente tomados por lama de garimpo. Um trecho do Parque Nacional do Jamanchim que a gente passou, tinha uma balsa de garimpo dentro do parque, no rio Jamanchim, que também está cheio de lama. E também até no preço das coisas naquela região, né? Brincando com a pizza custa R$130 em Novo Progresso,
essa inflação puxada ali pelo preço do ouro. Acho que outra coisa também que chamou a atenção, assim, quando a gente vinha aqui no começo dos anos 2000, 2003, 2004, 2005, o que preponderava assim, na estrada ou próximo à estrada e tal, eram madeireiras e caminhão de tora. Então, se pensasse uma imagem aqui, era caminhão de tora, caminhão de tora, caminhão de tora, especialmente ali na região do Novo Progresso, até Moraes de Almeida, Castelo de Sonhos também. E essa coisa da pecuária que estava ali se estabelecendo. Dessa vez foi interessante, a gente viu muito menos, né? Praticamente a gente não viu o caminhão com tora, porque ela já não acontece mais próximo à estrada principal, a BR, elas estão acontecendo já mais para dentro, né? E também acontece mais à noite pelos ramais e tal. Mas o fato é que a gente já é uma mudança do padrão, e o padrão é um padrão de transformação mesmo. O que a gente vê agora é silo, coisa que não tinha nenhum. A gente vê silo, e não é qualquer silo, são silos grandes, com instalação solar, enfim, tudo que tem direito, né? Financiados pelo Banco da Amazônia, inclusive. Isso é outra coisa incrível, assim. A gente, em vários lugares a gente foi vendo isso na estrada, né? Que era você ter na porteira, ter ali o nome da fazenda, e tem a placa do FNO, né? Fundo Nacional, Fundo do Norte, Banco da Amazônia, financiando aquela área. Agora, aí até que chegou um ponto em que a gente estava na estrada dos Caiapó, né, para entrar na terra Caiapó, e além de todo o desmatamento e tal, a gente deparou num lugar de uma área com uma fazenda, com duas placas, né? Dois nomes de fazenda, mas era uma só, obviamente uma só propriedade, todinha preparada, não para perder de vista, né? Todinha preparada para o plantio, e ali com o nome, né, com a placa do FNO. Mas não só isso, né? Mas indicando que aquele financiamento era pelo PRONAF, que é o Programa Nacional de Agricultura Familiar. Então, isso parece ser uma coisa absurda, né? E olhando as imagens daquela região ali pelo Marco Biomas, a gente vê que são áreas que foram desmatadas recentemente, nos últimos anos. Então, a gente efetivamente está tendo hoje financiamento público, com recurso público, indo para áreas recém-desmatadas, e se bobear até que estão sendo desmatadas mesmo ao tempo que existe o financiamento, né? O que é bastante preocupante, porque isso não deveria ter de maneira nenhuma está acontecendo, né? Aí o garimpo, né, que é a questão, enfim, o garimpo está entrando muito forte nas florestas nacionais e também nas terras indígenas na região. Acho que dali das áreas que a gente viu, bom, até a Floresta Nacional também estava tendo, né? A Floresta Nacional de Jamochim também tem entrada de garimpo, então é um negócio que realmente está sem controle. As últimas operações parece que tem refriado um pouquinho, mas digamos, a dinâmica aqui é essa, a dinâmica, até o comentário, né, do motorista que nos acompanha, que conhece essa história do garimpo, né, diz que quando faz uma operação e queimam uma pá carregadeira de garimpo, eles ligam lá pro patrão e falam, manda mais outra, porque o preço do ouro está tão alto que está compensando você perder máquinas e comprar máquinas novas para repor, porque antigamente a estratégia dos órgãos de fiscalização era estourar e queimar esses equipamentos, porque você desse jeito descapitalizava o garimpeiro e impedia que ele continuasse a delinquir. Isso, com o preço do ouro atual, aparentemente, a gente não tem confirmação disso, mas aparentemente está valendo a pena o sujeito comprar outra máquina, porque ele sabe que ele vai ganhar tanto dinheiro com aquilo que o prejuízo causado pelos órgãos de controle não quebra mais o sujeito e não o impede de continuar garimpando. Quer dizer, a não ser que faça como a gente fez com o Mogno lá atrás, né, que faz 3 vezes em seguida. Perder 3 vezes a máquina talvez gere um prejuízo, né, que seja suficiente para ter essa refriada. Mas o fato é que precisa ter presença física mesmo aqui, né? E aí a gente pode falar de uma outra experiência que a gente teve, né? A gente, lá em 2004, 2005, 2006, foi o momento em que se criou a Lei de Gestão de Florestas Públicas, e essa ideia das concessões. Também foi o momento que se criou aquela figura da área de limitação administrativa provisória, que permitiu a criação do mosaico de unidades de conservação aqui nessa região. São várias flonas, parques, resecs e tal que foram criados.
E uma das apostas era a ideia de transformar essa região numa região, num distrito florestal sustentável, em que você tivesse o tema do manejo florestal como sendo um tema preponderante. O uso sustentável da floresta fosse, digamos, o grande motor, né, da economia local. O que a gente viu foi que a gente foi visitar uma floresta nacional de Altamira, que tem os concessionários operando, funcionando super bem, mas é só um, porque as outras estão enroscadas, ainda não saiu as concessões, tem problemas no processo de montagem da concessão que não foram sanados ainda. E o fato é que você tem uma boa experiência que está acontecendo lá, mas ao mesmo tempo ela anda muito devagar. É um processo que está andando muito mais devagar do que o processo de destruição e ocupação que a gente está vendo na região. Então assim, há um descompasso, né? Mas é um local ali que a gente vê um sinal de que existem outras possibilidades, né, para a região. Inclusive nessa área, né, Cláudio, a gente é uma coisa incrível, né? Porque a gente vai para a Flona de Altamira e a gente não encontra uma placa dizendo que você entrou na Flona, que você chegou na Flona, que você está na Flona, e só vendo desmatamento para um lado, desmatamento para o outro, fogo de um lado, fogo do outro. A gente já pediu desculpas para o ICMBio por ter invadido a unidade de conservação, né, sem autorização. Mas fomos acompanhados do concessionário, né, então não tinha esse tanto problema. Mas, agora, a primeira placa que a gente viu foi a placa que indica onde está a primeira unidade de manejo florestal concedida. E é a partir dali que você não vê mais o desmatamento, né? Então, a gente vê que quando você tem a presença, a ocupação, seja com a atividade do concessionário ou com a atividade, como é no caso do Tapajós, né, que tem as guaritas, tem as entradas, são áreas que estão relativamente preservadas e conservadas, né? E as áreas onde não tem presença, aí realmente está correndo solto, né, o processo de desmatamento e degradação dessas áreas. Eu acho uma coisa interessante que em 2 casos a gente viu pessoas fazendo proteção ativa dessas florestas e em nenhum dos casos se tratava do poder público, né? A gente viu em um caso o concessionário, é uma empresa madeireira que tem a concessão da área e que a partir do limite dessa área, como o Tasso estava explicando, a floresta começa a ficar íntegra e o desmatamento e a grilagem que a gente vê dentro da Floresta Nacional de Altamira deixam de existir. E na terra indígena Mecranoti, dos índios Kayapó, que é o maior bloco de florestas dessa região do sudoeste do Pará, os índios fazem ativamente o monitoramento das fronteiras da própria terra para impedir que entrem garimpeiros, madeireiros e grileiros. Inclusive você tem, né? Se tiver uma ponte de garimpo tentando entrar na área, eles vão lá e destroem a ponte do garimpo, mas eles têm que ficar vivos lá, o tempo inteiro fazendo, né, o monitoramento, senão não segura, né? Aliás, é com uma associação dos indígenas. Dos indígenas. Associação Cabum. E eu acho que a outra coisa interessante foi tem um contraste também entre a própria BR-63 com a Transamazônica, né? A BR-63, com o advento do asfaltamento, o trânsito obviamente ficou muito melhor, e essa infraestrutura, né, que envolve a parte dos silos e da agricultura tal, está correndo e crescendo rapidamente. No caso da Transamazônica, que tem trechos muito grandes, né, que estão em terra batida, etc., a coisa vai muito mais lenta, mas ainda está no ciclo da madeira, né, não tem coisa de madeira acontecendo. E mais uma curiosidade que eu acho que foi marcante também, até pensando no circuito que a gente fez, foi na hora que a gente pega a Transamazônica, passamos ali por Placas, Uruará, e depois a gente vai ali, chegando em Medicilândia. Medicilândia é um lugar onde hoje tem a principal atividade econômica e tal, é a produção de cacau, né, e chocolates, né? Não só o cacau, mas o chocolate também, né? E é muito interessante essa história dos ciclos, né? Quer dizer, a gente viu que teve um ciclo da cana, teve o ciclo do gado, teve o ciclo do arroz, né? Que tem umas paninhas legais. O começo do assentamento, né? O começo dos assentamentos. Mas assim, se testou tudo que era de fora, né? Que não era o que tinha aqui, para depois descobrir que, enfim, a principal atividade econômica é o cacau, né? Hoje é o cacau, que era a espécie nativa daqui e tal, e que hoje você não replantado. Então é um pouco, dá um pouco de esperança, mas também é um pouco paradoxal, assim, né? De que na verdade a solução estava aqui mesmo, né? Com os produtos daqui e tal. Então, e a próxima que amanhã vamos fazer uma experiência, vamos lá conhecer um pouco essa realidade. E terminamos o dia hoje aqui, né?
No Xingu, a gente está aqui hoje, nesse final de semana, né? Tem apenas uma turbina funcionando, A hidrelétrica. da hidrelétrica, das 19, 20 turbinas, 18 turbinas que tem. Uma turbina funcionando, está gerando 4% da energia prevista originalmente. Então, é a fotografia do fracasso, né? De você produzir um monumento como esse e que ele simplesmente não gera energia e uma quantidade de impactos para quem mora e vive nessa região é bastante forte. Então, mais um desses contrastes assim. Muito bem, então partiu Medicilândia, voltamos com mais notícias.